Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, paz de Cristo. Todo mundo quer saber. Parece que realmente o Bolsonaro consegue ir até o médico, mas parece que o julgamento não vai parar e vai chegar até o fim, sim, tá? Olha, tudo indica que existe um aumento na tensão política. E ainda existem alertas que muitos perfis do TikTok estão sendo usados para usar a IA para empacotar e espalhar conteúdo político enganoso, tá? Tema que ganhou checagens recentes em consórcios e veículos nacionais. Então nem tudo que você vê talvez seja de fato o que é. Tenha atenção. E para completar o quadro, no âmbito de municípios, tivemos uma fala de um vereador dizendo que colegas de direita transformaram o plenário num verdadeiro circo, numa sessão muito tensa, viu? Ou seja, meu amigo e minha amiga, é um cenário que mistura política, justiça, economia e desinformação digital, e que também merece a nossa atenção. Cuidado redobrado, não tem melhor hora do que agora, tá? Diante de tudo isso, eu quero o ponto central que motivou uma enxurrada de boatos nas últimas horas. Olha, enquanto o julgamento do ex-presidente segue e o pedido protocolado para se deslocar até um hospital demorou mais do que o normal, parece que as lideranças do PL e do PP estão se movimentando na velocidade da luz, viu? O Bolsonaro quer realizar um exame de biópsia. Aparentemente está conseguindo realizar. Mas o que chama a atenção é como que está o atual estado real de saúde do ex-presidente. Que lesão é essa que precisa ir para o laboratório? Olha, essa liberação ele conseguiu. Mas a informação, ela é objetiva, nada de dramatizações. Ele não parece estar bem. Você concorda ou discorda? Até aqui, nós sabemos de uma relação direta com aquele atentado sofrido no passado. Nem com episódios de mal-estar, que já tiveram ampla cobertura pública, esse exame de biópsia chamou tanta atenção. Trata-se de uma mancha cutânea, cuja avaliação histopatológica vai dizer se ela é benigna ou maligna. A hipótese mais comum nesse tipo de conduta é benigna, né? Ou se essa demanda ela merece uma atenção adicional. Vamos rezar pelo ex-presidente, independente do seu lado, que não seja nada relevante, ok? E que a medida ela precisa ter prudência, e prudência não combina com alarmes e nem informações infundadas, tá? Vamos ser realistas. Agora, por que uma solicitação formal? Por que o ex-presidente está submetido a medidas definidas por instâncias superiores? Michele Bolsonaro, no último domingo, ela foi clara. A minha filha de 14 anos vê todos os dias o nosso carro ser inspecionado. É difícil para deslocamentos, a família cria traumas e o gabinete da autoridade encarregada, ela pode deferir de imediato, como ela pode ouvir previamente o Ministério Público, o que adiciona passos processuais. Claramente ele vai no médico, foi. Mas o normal é que essa defesa, ela peticione e o Ministério Público opine, por fim que tenha uma decisão. Mas enquanto isso, a especulação está solta. A gente sabe como funciona. Um print fora de contexto vira uma verdade absoluta. E em segundos entra o risco daquela supressão de opinião mal direcionada de um lado e o risco de desinformação deliberada do outro. Concorda? Ponha no comentário sua opinião. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é possível que aqui no Brasil a gente continue com 2 pesos e 2 medidas.
Quero saber a tua opinião. Agora, falando sobre boatos e já desmistificando eles, circulou de tudo. De ambulâncias a caminho para retirar um corpo, teorias fantasiosas, por isso é preciso respirar fundo. Não é o que os fatos mostram não, viu minha gente? O procedimento sugerido, ele era ambulatorial, com uma extração de lesão, procedimento rápido de biópsia e com um laudo imediato, em horas. Algo previsto para se resolver tudo no mesmo dia. Mas o laudo, a gente sabe que ele demora um tempinho, né? Se não tiver a certeza, ele pode ser mandado para Barretos e outros centros. A torcida é que seja benigno. Comparações com outros quadros oncológicos que atingiram figuras públicas recentes não cabem neste momento, tá? Cada caso é um caso. E no campo político, jurídico, o tabuleiro vai muito além de um prontuário médico, meu amigo e minha amiga. A agenda dos julgamentos continua normalmente. Os votos começam a ser proferidos e os pareceres são esperados. E todo mundo lê os sinais. Quem fala primeiro, quem acompanha, quem vai divergir, quem pede vistas. Quero até saber a tua opinião aqui no chat. Nessas horas, o mercado sente, o dólar acaba que oscilou hoje mais uma vez e vai terminar em alta. É mais um dia em que lá fora a nossa moeda ela é desvalorizada e o Brasil passando por alta pressão. Aqui não é sobre economia pura e simples, meu amigo. É sobre o calor político que transborda para os ativos existentes. E ainda tem o plano internacional, porque a retórica ficou ainda mais aguda. Um parlamentar brasileiro no exterior elevou o tom, estamos falando do Edu, falando em sanções à família de uma autoridade, que estamos falando do Careca. Não vou falar nomes para não dar bloqueio. É um movimento incomum que mistura diplomacia com disputa interna e pode trazer ainda mais ruídos e prejuízos. E quando tensões domésticas atravessam fronteiras, o custo acaba virando muito alto. Tem a questão da reputação, da economia e da instituição democrática de direito brasileira. Quem lida com comércio exterior e investimentos sabe muito bem. Ambiente previsível é combustível para desenvolvimento, mas a incerteza política, ela cobra um pedágio e quem leva o prejuízo é claramente o povo. Mas enquanto isso, o ecossistema digital vive o seu próprio terremoto. Ferramentas de inteligência artificial, tá? Elas estão sendo usadas para produzir vídeos em várias redes sociais, com áudios de aparência idêntica, convincente, e que depois estão sendo distribuídos por perfis e sendo postados nas plataformas. E estão viralizando, viu, minha gente? Tome uma atenção quanto a isso. As checagens, elas apontam essa tendência. E não é um fenômeno isolado, não, aqui no Brasil. É global, viu? E o resultado é a velocidade de um boato de Fórmula 1 contra o freno de mão, contra um freio de mão que você puxa e não dá conta. Olha, a gente embarca muitas vezes num conteúdo bonitinho, mas sem lastro. E aí vira uma massa de manobra. O melhor antídoto para isso, ele é muito simples e é trabalhoso. Verificar a fonte, meu amigo e minha amiga. Cruze os dados. Desconfie de exclusivos, urgentes, sem lastro. E busque veículos que assinam o que publicam. Isso é muito importante. Aqui no meu canal eu sempre tive o compromisso de citar as fontes. E no noticiário local a temperatura subiu também. Tivemos um vereador que afirmou que colegas da direita transformaram o plenário num parque de circo.
mais um capítulo de um país polarizado, onde os rótulos substituem muitos argumentos. Quando o debate vira caricatura, a cidade perde, projetos deixam de andar e os serviços atrasam, viu? Meu amigo e minha amiga. A energia política, ela se gasta numa disputa performática. Quem vai se destacar mais do que o outro? E a crítica contundente, ela é legítima. Teatros permanentes, não, viu? Mas olha, voltando à questão médica do ex-presidente que está preocupando a muitos. Porque isso acendeu sirenes ontem e continua hoje. Procedimentos dermatológicos são muito rotineiros, né? Normalmente o médico avalia, ele indica uma exerese, ele coleta material, eu sou da área de auditoria, eu sei falar sobre isso, eu audito isso, e ele encaminha ao laboratório e acompanha o pós-operatório, tá? Não é incomum marcar de manhã e sair de tarde, não é incomum. Ninguém precisa romantizar e nem espetacularizar. Isso é uma rotina. Isso é saúde. E saúde, quando vira arma de disputa, ela desumaniza, meu amigo. O respeito ao paciente, ele é fundamental. Qualquer paciente precisa ter no mínimo isso. E agora, no meio deste processo, a defesa fez o seu papel. Pediu autorização, começa a se fazer os exames, apresentou justificativas e anexou os laudos. A autoridade judicial analisou, mas olha com um olhar muito atento. Que não haja risco de prejuízo na saúde do ex-presidente. Se você concorda comigo, põe tua opinião aí. Se você achar que tem riscos, deve-se colocar alguns pontos de atenção. E eu quero que você me ajude nesses pontos de atenção, tá? Imagine ele seguir hora escoltada, relatórios médicos, pessoas em volta com alta pressão. Não é torcida organizada, mas isso causa um sistema imunológico deprimido, meu amigo. E se o sistema penal apertar o cerco, aí você vai me entender. Se houver uma decisão dura, ficará ainda mais claro. E a resposta honesta no fim desse editorial é que não se especula com o que ainda vai acontecer. Fala-se do que está exposto, mas o que está posto é um pedido específico para um procedimento médico, não é fechamento de diagnóstico. Então vamos com calma. É um calendário de julgamentos, temos opiniões fortes na arena internacional, em um ambiente de redes sociais contaminado por fábricas e por peças fabricadas com inteligência artificial, a IA, né? Enquanto isso, o calendário político segue, o Tarcísio continua como um leão na busca pela anistia, tem as sessões, as comissões, as CPIs, tudo isso para voltar à pauta. E sempre surgem movimentos nas coxias, né? Fala-se nos bastidores, sinais de alinhamento, ensaios de ruptura, e quem acompanha processos ruidosos sabe que o placar acaba que fica instável, né? Olha, a teoria da inevitabilidade, ela fala o seguinte: é confortável para quem quer desmobilizar, tá? Já a crença no nada vai acontecer embala as subestimações. No final, a minha conclusão é uma só: melhor termos os pés no chão. Concorda comigo? Chega de provocações baratas. Fica dando atenção para isso. Muito obrigado por ter acompanhado os meus alertas necessários. Eu quero que Deus te abençoe. Obrigado pela confiança de chegar até aqui. Eu peço para você que não se esqueça. Você nos ajude a reforçar o nosso canal. Deixe um like, um gostei, um joinha para o vídeo ser recomendado. E vamos fazer as correções com civilidade, tá? Supressão de opinião existe, mas deve ser debatida. Vou deixar uma lista aqui para você de outros vídeos
e vamos chegar ao fim da desinformação. Se inscreva no canal, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau!